Vídeo você vai aprender por que eu parei de usar esteroide anabolizante. E é claro, né? Vou falar tudo isso daqui me abrindo com você e falando de forma sincera, sem enrolação. Então eu peço para você, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Se você quiser comentar também e tirar alguma dúvida, fique à vontade, né? O canal aqui é para interagir também. Beleza? Vamos lá. Ó, gente, eu vou falar algumas coisas aqui da minha vida pessoal. Se você também se identificar, quiser comentar alguma coisa sobre a sua vida pessoal, o que aconteceu com você, deixa aqui nos comentários também. E tamo junto, vamos continuar aqui. Eu vou ter que me abrir bastante, geralmente eu não faço isso, acaba que eu falo mais conteúdos técnicos, mas como é um tipo de conteúdo mais pessoal, né, eu vou acabar tendo que falar desde o começo o que aconteceu. Então eu vou falar minha trajetória dentro do fitness, né? Então assim, minha trajetória no fitness, né? Ó, isso daqui foi eu antes de começar a musculação, né? Gabriel, você tem uma genética para ser magrão desse jeito? Bicho, pior que não, né? Minha genética é para ser mais gordinho, né? E principalmente na barriga. É o braço e a perna fina, né? Que é a genética do meu pai, braço, perna fina com a barriga, né? Então, sempre fui uma criança mais cheinha, né? Mais rechonchudo. E aí, com meus 14 anos mais ou menos, eu vi, bicho, não dá certo não, né? Eu preciso mudar aqui, que não vai dar certo. É lógico que a primeira coisa que o jovem de 14 anos pensa não é saúde, longevidade, né? É mais a questão da mulherada e tal. Desse jeito aqui não vai dar muito certo, vou precisar melhorar. A gente sabe que como é que é a cabeça de jovem, né? E aí, eu fui fazer natação. Na natação, eu aumentei meu gasto energético, né? E eu comecei a fazer uma alimentação mais certeira ali, né? Certeira da minha cabeça, porque não tinha acompanhamento nutricional nenhum, era um negócio todo mal feito, mas que deu resultado, né? Uma dieta hipocalórica ali, só que eu fiquei magrão, né? Você vê aqui um cara que tem... Eu tenho 1,87 m, não sei quanto de altura eu tinha, talvez aqui 1,85 m, eu deve ter crescido pouco depois daqui. Mas olha aqui, o antebraço é maior que o braço. Alguém já viu isso? Olha isso, cara. O antebraço é maior que o braço. Mas, assim, assim, e o pior, bicho, comparado com como eu tava quando era mais cheio, eu comecei a ficar, né, muito feliz, né? Eu tava muito satisfeito aqui sendo mais magro, né? E assim, eu me sentia mais satisfeito, mais bonito, mais atraente, mas é claro, né? Quando você era mais gordinho, o pessoal frescava que você era gordo, né? Quando você emagrece, o pessoal fresca que você tá magro, né? Então, assim, também sofri aquele bullying de colégio normal, né? Nada extremo, que hoje em dia tudo acaba sendo uma coisa assim meio complicada, né? Mas é aquela coisa de amigo, né? Frescando com você. Faz parte, não sofri nenhum tipo de bullying abusivo, não. Tá? Aquelas coisas normal que acho que todo jovem da minha idade já deve ter sofrido. Mas quando você fica mais forte, né? O frescar que as pessoas fazem é uma coisa que você acha até graça, né? Tu fresca com hormônio, fresca que tá muito grande, isso aqui. Cara, que é broxa, sei lá, por causa de hormônio. Você fica pensando, não, o cara tá achando que eu tô usando hormônio. Às vezes você é natural. Você fica bem, né? Mesmo que o cara tá chamando você de broxa. Então, é legal, né? Ninguém gosta de ser frescado por ser magro, nem por ser gordo. Mas quando é por forte, eu particularmente nunca me incomodei. Já frescaram pra caramba comigo em todos os momentos, né? Mesmo eu nunca tendo sido gigante, grotesco, monstruoso. Mas mais forte do que as pessoas ao meu redor em geral, né? Vamos lá. Aí o que acontece, né? Eu comecei a fazer natação e tal, aí com meus 16 anos eu comecei a fazer musculação. Musculação, né? E aí dentro da musculação, eu comecei a ver que eu comecei a fazer os dois, né? Musculação e natação, e aí eu comecei a ver que eu gostava muito de musculação. E aí na musculação eu encontrei o meu propósito de vida no sentido de estudo, né? Então eu comecei a gostar muito de estudar nutrição, porque assim, eu não tinha personal, não tinha nutrição, não tinha nada não. Eu tinha aqui, ó, cabeça e a força de vontade, né? Fiz muita besteira, fiz, mas eu fui aprendendo. Então, assim, aprendi treinamento, aprendi dieta, tudo na marra, né? E o tipo de acesso de conhecimento que tinha antes era muito inferior ao que tem hoje. Se tivesse tudo que tem hoje, eu tinha alcançado outro nível, eu tinha feito as coisas muito diferentes. Então, assim, quem começa hoje tem muito mais informação e tem muito mais condição de ir para frente, mesmo sem ter um profissional ali do lado, né? Mas só estudando o cara consegue ter muito mais acesso. Então, antes era difícil, né? O pessoal dessa época ali, às vezes a fonte de informação era hipertrofia.org. Quem é da época do fórum, né? Pois é. Aí, cara, isso aqui sou eu depois de não sei quanto tempo de treino, pouco tempo, né? Mas talvez um ano de treino, né, de musculação, porque assim, eu comecei musculação com natação, né? Aí depois de um tempo, eu parei a natação e fiquei só na musculação, mesmo eu gostando muito da natação, né? Que é uma coisa que eu até voltei hoje em dia a praticar, porque eu gosto bastante, mas acabou que eu não consegui conciliar nessa época e eu acabei dando prioridade pra musculação, porque eu não conseguia fazer os dois, né? Eu estudava, fazer as coisas.
Inclusive, nesse período que eu decidi a minha profissão, né? Eu ia fazer nutrição, né? Porque, na verdade, assim, eu ia fazer direito, porque minha família é muito nesse negócio de que eu faço concurso, concurso, concurso. E aí eu ia fazer direito, que é onde tem melhores concursos de forma geral, né? E aí o que é que acontece? Do nada eu gostei de musculação, gostei de atividade física, gostei de exercício, gostei de nutrição, gostei de suplementação. E aí eu decidi, não, vou ir para a área da saúde, né? Eu ia fazer nutrição, eu queria até fazer nutrição e educação física juntos, mas principalmente nutrição, que eu gostava mais, né? Que eu queria atuar. Mas por uma série de fatores acabou que eu fui fazer medicina, né? Tive que mudar todo o meu plano, minhas rotas. Graças a Deus eu consegui passar na Universidade Estadual do Ceará, né? Foi uma batalha, mas também assim, né? Graças a Deus eu tinha uma família que me ajudava, sempre tive um bom colégio, assim, eu tive mérito, graças a Deus, né? Glória a Deus, mas eu também tive pessoas que me ajudaram. Então, assim, sempre tive muito estabilizado. Eu nunca fui de luxo, nunca tive nada muito extremo, um cara que ficava tinha tudo o que queria, não, mas eu tinha sempre o que era essencial ali pra mim, e isso foi muito importante, né? Principalmente a questão familiar, de ter pessoas próximas que me ajudavam ali a persistir no plano, né? Assim, porque a gente sabe que uma família disfuncional destrói o cara, né? E assim, não só uma família ali do pai, mãe, mas também quando o cara se casa e tem uma família disfuncional, ferra tudo e assim, né? Não vai pra frente. Então, foi aqui que eu decidi fazer a medicina, né? E assim, né? Foi uma luta em cima de luta. Então, todo o período aqui durante a faculdade, né? A gente sabe que a faculdade de medicina é pesada, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu nunca parei de treinar, nunca parei de estudar o assunto. Então, é uma coisa que eu sempre continuei nesse hábito, né? Então, isso aqui me ajudou muito a ter mais disciplina, mais determinação. Então, mesmo dormindo pouco, eu continuava ali fazendo o que tinha que ser feito. Então, isso aqui foi muito importante pra mim. E é o meu estilo de vida, gente. Assim, eu tinha, né, a pretensão nessa idade aqui de algum momento também competir no fisiculturismo, né, no futuro, né, logicamente, isso aqui pensando em talvez no futuro utilizar hormônio, mas assim, era uma coisa muito distante pra mim. Nessa época aqui, a gente pensava só em levantar ferro, fazer as coisas. Hoje em dia o cara tá começando, esse cara aqui, se fosse hoje em dia, não eu, né, mas um cara dessa idade aqui chega e já vai ler sobre hormônio, querer saber sobre hormônio. Isso aqui eu nem imaginava de hormônio, né? Eu pensava que um dia eu poderia competir porque eu gostava muito, não que eu fosse atleta, que eu sabia que minha genética era uma porcaria. Ou genética ruim, mas é uma dificuldade para ganhar massa muscular. Ou dificuldade que eu tenho. Mas, né, como eu tenho muita disciplina, né, determinação e foco, eu vou ganhando, né? Vai com uns poucos vai ganhando. Né? É difícil, mas você vai ganhando, né? E aí o que é que acontece? Isso aqui, né, foi já um pouco mais recente, né, mas não é tão recente assim, isso aqui foi antes de eu usar qualquer tipo de esteroide, isso aqui foi o shape que eu cheguei mais ou menos natural, com alguns anos de treino, né, teve alguns anos na conta, tem faculdade de medicina no meio, é, não sei exatamente qual foi o ano que eu fiz isso daqui, mas assim, 100% natural. Isso aqui foi um período que eu fiz uma dieta pra fazer um cut, né? E a gente sabe que o cara natural, ou ele é grande ou ele é seco. Quando ele tá mais seco assim, ele diminui o tamanho. Então, assim, sem camisa é uma coisa, com camisa é outra coisa. Aqui é perto da minha família, né? Nesse período que eu tava mais seco. Quando eu tava em bulking, eu já era mais volumoso, né? Mas você vê, né? Não tá com um volume gigantesco aqui do lado da minha família, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Então, coloquei essa carinha aqui pra preservar a identidade deles, né? Enfim, né? Mas você vê, né? É um cara que tem a massa muscular, você é uma pessoa que tem aquele shape de praia, mas não é um gigante grotesco, né? Então isso aqui é o que um cara com a genética ferrada consegue atingir naturalmente, claro. Se eu tivesse tudo alinhado, perfeito, né, em uma condição ideal, eu poderia evoluir muito mais? Claro que sim, né? Mas isso aqui é em um contexto onde foi o que eu consegui, cara. E isso daqui eu era muito feliz, né? Eu não tava pensando em competição, não tava pensando em nada. Nessa época eu tava pensando era tava um pouco meio desviado, assim, de um caminho mais reto, né? Tá negócio, tinha terminado o relacionamento, enfim, a gente sabe como é que é as coisas, né? Acaba que seca, vai fazer umas coisas, mas não faça isso, não vale a pena, né? Você acaba tomando algumas decisões ruins, mas faz parte da vida, né? Faz parte do aprendizado, né? Isso aqui era na academia, então, enfim, né? Você vê que não é um cara gigante, isso aqui eu não utilizava hormônio, e é um shape que, assim, grande parte das pessoas gostaria de ter, não é nada sobrenatural, é claro, né? Eu tenho 1,87 m, mais difícil de ganhar massa muscular quando você é mais alto. Se eu tivesse 1,70 m, era muito mais volumoso proporcionalmente, né? Então, assim, preencher uma carcaça de mais peso, é claro, Gabriel, tem gente que é natural, que com um ano fica muito mais forte que eu, é lógico, eu não sou o exemplo aqui de pessoa gigante, não, tô dando o meu exemplo como pessoa, tá? Beleza. E aí, cara, o que aconteceu?
né? Eu comecei a pensar, não, bicho, eu pretendo competir no fisiculturismo, eu sei que a minha genética é ferrada, sei que minha genética é ferrada, sei que eu não tenho um potencial grande, mas eu queria competir como realização pessoal. E assim, como eu tenho a vontade de sempre viver o que eu prego, né? Então, assim, tá trabalhando com usuário de esteroide anabolizante, você quer entender o que é que vai acontecer de verdade, você precisa utilizar. Por mais que você atenda 1 milhão de pacientes, que você entenda o que é que o cara tá fazendo, se você não utilizar, você não vai saber o que é que acontece, né? E como é que a pessoa se sente. E aí eu entrei nesse universo, né? Nunca fui nenhum abuser, dá até pra ver que eu nunca fiquei gigante, grotesco. Então, assim, nessa foto aqui eu tava mais ou menos com 102 quilos, mais ou menos 103. Não tava super definido, mas você vê, tá bem mais cheio, né? Parece um negócio assim, grotesco. Assim, como é um cara de 1,87 m, né? Perto das outras pessoas, você vê que é diferente, né? Se eu tivesse 1,70 m, é totalmente diferente. Então, assim, ó, você vê aqui, ó, eu do lado da minha família, né? O braço, o tamanho, você vê que quem evoluiu mais aqui, ó, meu irmão, ó, se você perceber aqui, ó, olha aqui, o cara era pequenininho, criança, olha aqui, ó, que minha mãe, né, você vê aqui, o braço não era tão gigantesco assim do lado da minha mãe treina também, né, mas você vê aqui, ó, já dá uma diferença, né, claro que tem a valorização aqui da pose e tal, enfim, aquilo time ferroviário, quem não conhece, terceira força do estado do Ceará, viu, gente, que o pessoal conhece Ceará e Fortaleza, mas enfim, né, isso aqui foi um ano bom aqui pro Ferroviário, mas o Ferroviário é de lascar, se ferra tanto. Ou time pra dar raiva. Mas enfim, vamos lá. Aí, gente, assim, esse aqui foi o máximo de físico de tamanho que eu consegui? Não consegui achar outras fotos que mostravam o meu peso máximo. Eu cheguei no máximo 110 quilos, não tava seco, né? Em um booking que eu fiz depois desse período aqui. Esse período aqui eu acho que eu cheguei nesse peso, depois fiz um cut, depois fiz outro booking. E aí o que é que acontece, né? Cheguei no máximo 110 quilos, mas eu não sou, eu sou mais low profile. Eu ia fazer as fotos depois quando eu tivesse. Geralmente eu não sou muito de postar foto, né? E aí eu ia acabar fazendo fotos depois. Aconteceram várias coisas na minha vida, cara, nesse período. Assim, aconteceu muita coisa. Eu vou até comentar aqui sobre o meu período de doença, mas, cara, minha avó adoeceu de uma forma que ela ficou totalmente acamada. Foi horrível, porque foi um período muito complicado. Eu tinha que dar assistência e. Era o médico da família, né, cara? Triste a situação, né? Porque, assim, tinha os médicos lá do plano dela, mas enfim, né? Sempre tinha acontecer alguma coisa, a pessoa que é acamada acontece cada coisa, cara, e vive internação, aí você vai lá, tenta ver as coisas. Aí ela faleceu, né? Eu tive que meu cachorro também, muito amado, também faleceu. É, minha companheira de vida também teve uma cirurgia severa no pescoço. Cara, o período complicado. Então, assim, eu cheguei nos 110 quilos, mas aconteceu várias coisas na minha vida que eu tive que dar uma parada. E nesse período aqui, cara, eu nunca fiz abuso de esteroide, nunca peguei e usei, por exemplo, gramas. Não, eu usava assim, a faixa de 250 miligramas a 500 miligramas por semana, no máximo, quando era ciclo. E aí eu fazia períodos com reposição, né, a dose de reposição, e ficava grande parte do tempo só na dose de reposição e manutenção, né, uma dose de reposição um pouquinho acima às vezes, né, com pausas, enfim. Não foi um período muito longo de uso de esteroide anabolizante, né, mas teve esse uso, né? Eu fazia acompanhamento, logicamente, pedia meus exames, avaliava meus exames, né? Tinha alterações? Tinha alterações. Eram alterações significativas? Não eram alterações muito significativas, que estavam mostrando que eu estava. Tinha uma agressão, né? Por exemplo, cardíaca, mas não era nada muito significativo. Eu sempre acompanhava de perto e sempre fazia esse ajuste de dose. Não era uma coisa que eu ficava usando, vou usar um Durateston agora 2, agora 3, agora 4, ficava subindo. Não, cara. Eu usava no máximo de 500 miligramas por semana, fazendo dose com uma mistura de dose de oral, que eu injetava, não tô indicando que você faça isso, mas aí depois eu diminuía, ia pra TRT, parava, enfim, né? Tudo que eu podia fazer para tentar amenizar os danos, eu tava fazendo, mas é aquela coisa, cara. Nesse período eu ainda imaginava que eu poderia competir, mas de forma, lógico, amadora. Não aqui, né? Aqui não tinha condição nenhuma de competir. Competir no Booking Physique, né? Não tinha, eu sei que não tinha condição nenhuma, mas eu teria que colocar uma dose maior, tinha que rever todas as minhas prioridades ali e me organizar, né? Nunca cheguei a fazer isso porque aconteceram várias coisas, eu vou até comentar, mas assim, essas coisas que aconteceram aí já me barraram de crescer depois dos 110 quilos. Aí eu voltei de peso. E assim, eu sempre continuei treino e dieta. O que mudava era a parte dos hormônios e alguns ajustes, mas assim, eu sempre continuei no treino e na dieta. Claro, tinha períodos onde eu focava mais na dieta do que outros. Tinha, né? Às vezes eu fazia mais lixo do que o normal, fazia, né? Eu tinha os meus percalços, fazia parte, cara. Tinha momentos de estresse, tinha momentos de perda de sono, excesso de estudo, foco ali na profissão, tudo isso daí influenciou, né? Então,
também faz parte, né? Mas eu não tenho uma genética muito boa, eu também não tenho uma super resposta dos esteroides anabolizantes, nem para colateral, nem para efeito positivo, então foi um negócio muito razoável, cara. Nada. É possível alcançar esse físico natural? É perfeitamente possível alcançar natural. Claro que depende da genética, do tempo e da disciplina da pessoa. Mas, né, eu pretendia fazer aquele patamar a mais, não que eu indique a ninguém, para competir. E como eu trabalhava com isso, eu precisava estar utilizando para entender como é que o usuário sente. Então, assim, muitas das vezes, cara, eu continuava às vezes utilizando sem necessidade, justamente só para manter o que tá ali por manter, né? Como se fosse ali. Poderia diminuir, mas eu teria que fazer todo um ajuste de dieta, de treino, que às vezes eu não queria. Então, assim, às vezes eu utilizei o esteroide de forma para tentar compensar alguma falha na dieta. Usei, né? Infelizmente, não é uma coisa que eu deveria ter feito, e em alguns momentos foi feito, mas assim, é uma coisa que eu não indico, né? Mas cada um acaba fazendo e, enfim, né? Faz parte da vida, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas é aquela coisa, cara. Eu tinha essa pretensão de competir, eu tinha isso como prioridade. E aquela coisa, né? Você fica meio que preso e refém a isso, porque você bota aquilo na sua cabeça e você acha que sempre precisa mais. E aí, nesse período, foi um período onde eu estava muito mais preocupado muitas vezes com o resultado e com a estética do físico. Então, assim, quando mexia em dose, quando reduzia o físico, quando fazia algumas coisas, aquilo ali me abalava. E assim, eu acabei perdendo um tesão na parte de treino e de dieta, como eu era antes, né? Esse cara aqui tinha muita tesão em treinar, cara, em fazer dieta, né? Ele aqui era o cara que gostaria de aprender e assim, eu queria reviver esse cara em algum momento. Eu não sabia que ele tava se perdendo, mas acabou se perdendo, né? Esse aqui é um cara que tava querendo mais curtir, né? E esse cara aqui tava querendo o resultado também pela toda a validação social envolvida, não pela parte de relacionamentos, de conquista de mulheres, que aqui já não tava mais nessa fase. Mas a parte profissional também, assim, quem trabalha com isso, pensa, tem que ser forte, sei o quê. Você cria toda aquela, porque faz parte do marketing, é uma coisa que você precisa amadurecer pra entender que às vezes não é o mais importante, né? Porque tem gente que vai me chamar de frango, tem, bicho, mas foda-se, assim, foi mal o palavrão. Tanto faz, cara. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Até porque é, enfim, né? Eu já tô nesse meio há muito tempo, já treino há muito tempo, já sei o que tem que fazer, já sei o caminho. Estou muito satisfeito com o meu resultado, com a minha história. Não tenho o que reclamar. Se a pessoa não quiser, vaza, tanto faz, não vai fazer diferença. Tem muitas outras pessoas que entendem o contexto e gostam do conteúdo, se identificam, né? Por isso que eu tô me abrindo aqui com você, né? E aí, aconteceu a maior fatalidade, assim, comigo especificamente, né, na minha vida, né, há cerca de um ano, né, da data que eu tô gravando aqui. Mas é um ano que eu fiz o procedimento cirúrgico. Antes disso, né, eu tava numa tensão, numa apreensão, num desespero. Por quê, cara? Comecei a sentir uma dor de cabeça que não tinha uma causa muito determinada. Porque, assim, teve vários fatores e vários fatores confundidores, né? Eu passei por vários médicos especialistas, várias pessoas que se diziam muito saber tudo do assunto, mas que não sabiam dizer exatamente o que é que precisava ser feito, né? E aí, né, o que é que acontece, né? Eu tinha uma alteração onde é como se fosse o seguinte, parte do meu cérebro rompeu o osso e entrou numa cavidade ali que é o seio esfenoidal, atingindo também o seio maxilar, né? Então, assim, ele rompeu o osso, provavelmente tinha uma malformação óssea, com o tempo isso aí foi aumentando, até que entrou na cavidade e aí o cérebro estava no lugar errado, estava comprimindo a estrutura, estava me causando dor. Só que o que acontece? No início, eu estava sentindo uma dor sob esforço, na musculação. Isso aí também foi uma coisa que começou a me fazer diminuir o ritmo do treinamento, né? Porque eu tava começando a sentir dor sob esforço. E eu não tinha dor durante o dia. Só que durante a vida, assim, normal. Só que assim, né? Eu fiz o exame eu fiz o exame de imagem, vi isso daqui, que eu nem tava imaginando que poderia ser isso. E aí o que acontece? Foi feita algumas modificações de medicação, é porque é difícil de explicar isso. Foi usado alguns medicamentos que poderiam influenciar nisso daqui, tá? E aí o que acontece? Comecei a sentir dor todos os dias. Provavelmente porque o medicamento mexeu com a questão do líquido cefalorraquidiano, mexeu na estrutura ali, isso daí causou o efeito compressivo. Não tem como a gente explicar 100% certo isso. E aí eu comecei a sentir uma dor diária, todos os dias, era uma dor insuportável, não conseguia fazer nada, cara. Não dava pra treinar, não dava pra andar de carro, não dava pra fazer nada. Era uma dor insuportável o dia todo, né? Tava tendo compressão no nervo trigêmeo. E também, provavelmente, a meninge estava muito sofrida, né?
que é a cápsula que reveste o encéfalo, né? O cérebro, tá? E aí, gente, é, como eu já tinha se achado antes de eu começar a sentir essa dor e não tinha nenhuma alteração no exame de imagem que justificasse o aparecimento dessa dor, teoricamente, muitos médicos diziam, não, essa dor não é causada por isso daí já estava aí, não tem nada a ver com isso. Cara, foi uma luta que eu tive que revisar a literatura 1 milhão de vezes para procurar casos, porque é um negócio super raro disso daí causar. Desse negócio de acontecer, é ultra raro. Do tamanho que acontece, que aconteceu comigo, é mais raro ainda. E que causa esse tipo de sintoma é ultra power raro. Eu achei, tipo assim, casos isolados, só relato de casos, cara. Eu já sei uma senhora que operou com 70 e poucos anos e resolveu a dor dela. Mas assim, quantas pessoas já não tem, talvez não tenham esse problema e nunca sejam diagnosticadas ou tratadas efetivamente, né? E aí o que é que acontece? Eu tive que fazer uma cirurgia, cara. Mas o grande desafio não foi nem fazer a cirurgia. A cirurgia, pode dizer, pra você, foi uma das partes mais fáceis. A mais difícil foi tentar convencer os médicos que era importante fazer a cirurgia. E aí, assim, tudo confluiu, cara. Assim, foi uma coisa de Deus. Foi uma coisa de Deus, né? Assim, cara, teve médico que Deus disse pra mim que não era ele, que aí o cara botou o CD no computador e o CD explodiu o computador da pessoa, o CD com o exame, o CD normal. Cara, aconteceu muita coisa, né? O médico certo tava lá, cara. Foi uma palavra de Deus e tudo aconteceu, né, para que para que tudo desse certo, né? Então assim, o médico certo apareceu e foi mais de um médico, um neurocirurgião, cabeça, pescoço, e tiveram outros dois neurocirurgiões da minha cidade, né? Mais anestesista, enfim, né? Cara, confluiu demais. Pra você ver, o médico de São Paulo, né, estudou na mesma turma que o cabeça e pescoço daqui, que era o que tava acompanhando comigo, cara, assim. E esse cara era o orientador de mestrado de um dos médicos daqui, que é o outro neurocirurgião daqui que ia operar, pra você ver, né? Então, assim, tudo confluiu, cara, assim, é uma coisa impressionante. É, era uma tentativa que o próprio neurocirurgião disse, ele é muito experiente, né? O cara já operou basicamente tudo. Ele disse que nunca tinha visto isso, né, especificamente, foi um cara muito experiente, né, que é professor da USP, cara. E ele disse assim, cara, eu acho que isso daí tá causando sodoma, eu não tenho como ter certeza. A gente vai fazer a cirurgia, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia perigosa, mas eu não tenho certeza que isso daqui pode tirar sua dor. Não tenho como eu garantir isso daqui. Mas sabe quem me disse que isso daí ia resolver, cara? Deus. Então, ele disse que ia me dar a restauração completa e que tudo isso daqui ia se resolver, cara. Então, assim, eu não fraquejei, não. Não, eu sempre fui desde o começo querendo fazer essa cirurgia pra resolver esse problema, né? Eu até no começo acreditei que poderia não ser, mas depois que eu tive várias palavras, várias pessoas vieram falar comigo, falando da palavra de Deus, explicando o que Deus tinha com isso, cara. Talvez você seja ateu, não sei. Enfim, eu tô explicando que eu não tô querendo fazer nenhuma demagogia, mas pra mim foi isso, né? E aí eu tinha certeza que tinha que fazer a cirurgia. Cara, eu nunca mais senti essa dor. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Foi um desafio? Foi, né? Foi um desafio? Foi difícil, mas o maior desafio era a apreensão de não saber o que estava fazendo, porque eu tinha, cara, eu tinha todos os meus pacientes, eu tinha tudo ali feito, eu tive que parar todos os meus atendimentos, né? Eu não conseguia fazer nada, cara, eu sentia dor toda hora, não conseguia fazer nada, parei de treinar, assim, eu fiquei muito magro, porque eu tive que parar todos os hormônios, assim, Gabriel, o hormônio pode ter influenciado nisso? Cara, não existe nada na literatura que diga que o hormônio pode influenciar nisso, por quê? Porque isso é um negócio super raro e, assim, é uma malformação óssea, com certeza o hormônio não causou. O que poderia ter piorado foi a pressão intracraniana elevada, principalmente no exercício de força. E aí eu tinha um osso que estava quebrado, foi uma malformação. E aí quando eu fazia muita força, né, o esteroide pode influenciar de forma indireta, talvez aí, né? Eu aumentava a pressão ali naquela região e com o tempo foi aumentando a erosão até que chegou um ponto que encostou em um local e causou dor, né? Então, cara, não tem nada que diga que o esteroide tem influência nisso, não, né? Vou ser sincero aqui pra você, não tem. Eu li na literatura bastante sobre isso também. Imaginei que poderia ter alguma relação, não foi achado nenhuma coisa nesse sentido, principalmente de maneira direta. Poderia fatores indiretos, né, vasculares e tal, mas assim, até porque eu não tinha grande alteração, nunca fui usuário abusivo, não tinha nada que justificasse, mas assim, eu tive que parar abruptamente, nem fiz TPC, não podia fazer nada, porque assim, qualquer coisa que eu colocasse ali poderia influenciar na pressão intracraniana de alguma forma, então assim, tudo foi parado, tudo foi mexido, eu não podia fazer nada. E aí foi avaliando, né? Porque assim, antes da cirurgia foram alguns meses de sofrimento. Então, assim, eu tive que parar o esteroide, tive que parar de treinar, tive que parar tudo, né? Então, assim, eu parei tudo, né? Sem TPC, sem nada, só sentindo sintomas, só piorando as coisas, né? E ali era um poço sem fundo.
A cirurgia foi quando, depois de um tempo, né, eu já consegui conversar com os médicos. Eu achei os médicos certos, porque, assim, foram vários neurocirurgiões no caminho, foram vários neurologistas, teve neuroftalmo, teve oftalmologista, teve cabeça, pescoço, otorrinolaringologista. Cara, é uma equipe completa e são várias pessoas diferentes, porque a pessoa alguns diziam que não, eu nunca vi algo nesse sentido, eu não tenho capacidade de resolver isso daí é excelente, mas tem outros que dizem, não, isso aqui não é cirúrgico. Pô, como é que isso aqui não é cirúrgico, cara? Tipo assim, isso aí não vai resolver a dor, tem que ficar usando o medicamento. Cara, se você usar todo o medicamento e não resolvia, você vai ficar com um negócio desse só piora. Cara, é um negócio complicado, né? Então, o que acontece, né? Eu fui fazer a cirurgia e aí é isso aqui. Cara, esse tipo de cirurgia, quando é um negócio mais simples, a menina que você falou, Sally, né? Geralmente é por via. Só por vídeo por aqui, pelo nariz, tá? Era por aqui. O que acontece? Era tão grande que não dava pra resolver assim. Então teve que abrir a minha cabeça, né? Eu tenho aqui a minha cicatriz aqui, ó. Ó, isso aqui é marca de guerra. Quando eu corto o cabelo, eu sempre deixo isso aqui pra aparecer. Eu sei que tem gente que bota esse negócio aí e é tipo um negócio dos dois lados, né? Pra ser um estilo, mas eu gosto pra ficar parecendo a cicatriz, dá um estilo. Espero que não confundam como sendo estilo. Mas cicatrizona chibata aqui, eu olho, cara, essa aqui foi uma marca de guerra, né? Uma glória a Deus, cara. Glória a Deus, assim, eu. Aí, assim, foi uma cirurgia muito complicada, porque, assim, é uma cirurgia que você fica imobilizado, você não pode se mexer. Eu já tinha perdido muita massa muscular, né, de alguns meses sem fazer nada, totalmente parado. E eu tive que ficar imobilizado totalmente alguns dias, né? Então, assim, eu fiquei totalmente dependente, cara. Quem me dava banho é minha companheira de vida, ou minha mãe. Pra evacuar era complicado, também que não podia fazer força. Eu tive que ficar internado na UTI há algum tempo, complicado. E, cara, eu fiquei com muito tempo sem andar, né, também, algum jeito, porque se você mexer um pouquinho pode gerar uma fístula, né, que é um rompimento ali da estrutura, e aí sai o líquido cefalorraquidiano, cara, eu não sei como é que... Líquido, eu não sei se você vai entender, né? É como se houvesse um vazamento, né? Se houvesse um vazamento ali, se você se mexesse um pouquinho mais, eu fizesse qualquer tipo de força, até para evacuar. Então, eu fiquei um tempão sem andar, cara. E aí o que acontece? Eu tive que reaprender a andar, né? Foi rápido até, mas eu tive que levantar, tive que me segurar, vou começar a andar aos poucos, cara. Foi uma batalha. E o pós-operatório é um negócio complicado, cara. É que eu não conseguia dormir de jeito nenhum, cara. Porque, ó, você não respirava, você sentia dor em todo lugar aqui. A cabeça sentia muita dor também, que mexeu em várias estruturas aqui, né? Essa parte aqui da minha face estava totalmente paralisada e não conseguia mexer. É como se não existisse. Cara, é um negócio complicado. Eu posso até fazer um vídeo depois dando meu testemunho específico falando sobre a situação, né? Mas o que acontece? Eu tive que passar por esse procedimento cirúrgico. Foi um negócio complicado. Foi um negócio complicado. E eu fiquei magrão, né? Assim, isso aqui, né? Foi até antes da cirurgia. Eu tô na dúvida se foi antes ou foi depois da cirurgia. Tem que ver pela cicatriz, né? Mas eu tava magrão desse jeito, pra você ver, né? Ó, você vê o braço do meu irmão, tá igual o meu, né? Você vê que eu era muito mais forte que ele. Você vê aqui o meu cachorro, botaram pitó rosa no cabo. Olha a cara dele desconfiado. Esse aqui, meu, foi o cara que me deu muita felicidade, cara. Assim, o cara bacana, pra dar trabalho, mas ele é muito legal. Que meu outro cachorrinho tinha falecido, né? Enfim, né? Você vê que eu tava magrão aqui, né? Parecia. Parecia que eu tinha sido. Sei não, vou nem frescar, vai falar com a pejorativa, mas. Cara, olha isso aqui, bicho. Olha a cara desse cidadão. É só o resto, né? E assim, faz parte, cara. Faz parte, né? E. Sabe o que eu mais queria aqui? E o que eu sempre pedi a Deus? A capacidade de voltar a me exercitar, né? E aí foi quando eu comecei a raciocinar, né? Eu tinha perdido o ânimo e a força por me exercitar. Eu tava focando muito mais no resultado do que no processo, né? E aqui tudo que eu queria. Até meus pais diziam, né? Não, Gabriel, o importante é você ter vida e tal. Não, não, não. Eu quero fazer todo o procedimento cirúrgico, tudo que for necessário para eu poder voltar a treinar. Eu quero voltar a treinar. Eu preciso disso. Faz parte da minha vida. As pessoas, às vezes, não compreendem tanto, né? A magnitude disso, mas, cara, para mim é muito importante. Eu sempre pedi a Deus isso. Deus, por favor, eu peço a Deus, por favor, que eu possa voltar a treinar, né? Que eu não sinta dor. Porque assim, eu poderia continuar com dor remanescente sob exercício. E aí o que é que acontece, né? Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Eu pude voltar a me exercitar. Claro que eu ainda não tô pegando 100% pesado, né?
Não tô podendo fazer toda a força, tô tendo que fazer um treino mais adaptado, mas, cara, já consegui ganhar bastante massa muscular, eu tô mais ou menos hoje com 90 quilos, né? Seco, né? Tem o abdômen, tem as coisas. Você vê que tem alguma coisa de massa muscular voltando, não tô no meu potencial máximo, lógico que não, nem no meu potencial máximo natural, nem no meu potencial máximo de antes, mas, cara, eu poder fazer exercício físico, mesmo que seja adaptado, não seja uma carga muito grande, pra me reconectar, né, com a construção do físico, cara, isso aqui foi fenomenal, né? Isso aqui, não fiz TPC, não fiz nada, cara, assim. E aí minha testosterona é normal de base, cara, testosterona de 400, não tem sintoma de hipogonadismo, não tem nada, cara. Isso aí é libido normal, tudo normal, glória a Deus, cara. Eu queria era voltar isso aqui, né? Depois que você não consegue mais andar, depois que você sente tanta dor que você não consegue nem dirigir, não consegue fazer nada, não consegue fazer uma caminhada, tem que ficar toda hora deitado, cara. O negócio ruim, cara, isso aqui foi uma glória de Deus, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto que eu fico feliz de poder tá voltando a treinar, né? E aí eu voltei também com outra paixão que eu tinha na minha adolescência, né? Que é a natação. Também tô fazendo a natação com a musculação e hoje eu não tenho mais esse foco de ficar grande, gigante. Eu quero ter um físico bacana e tal, tudo bem, mas eu quero muito mais poder treinar, evoluir, né? Mais pela questão da evolução do que de evoluir dentro daquilo ali do processo, né? Fazer dieta, me exercitar. E não ficar focando em peso na balança, em musculatura, em espelho. Cara, o espelho hoje pouco me importa, cara. Assim, depois que eu passei, cara, né? Eu imaginei, cara, que talvez eu nunca mais fosse treinar. Existe a possibilidade de eu ficar com essa dor pra sempre, de a cirurgia não resolver. Porque eu não sabia que se a dor era disso mesmo. E de eu ficar com remanescência, por exemplo, sobre esforço, mínimos, né? Cara, eu já tive todo tipo de médico que diz que teve casos que a pessoa. Cara, tem uns médicos que são foda, né? Que faz você ficar mais triste, mas o médico dos médicos é Deus e ele escolhe quem é que vai fazer as coisas. E se não fosse por isso, ele pegava e curaria sem problema nenhum, com certeza. Mas eu tenho certeza, cara, que Deus queria que eu passasse por esse processo, né? Porque eu tava por um caminho onde eu tava perdendo o propósito o propósito, né? Desse cara aqui. Tava focando muito mais no físico e no estético por si só e deixando de lado a minha essência, né? E assim, sacrificando a minha saúde, cara. Pode ser que se eu não tivesse esse problema, né? Que se, glória a Deus não vai ter nenhum recidiva. E se tiver, Deus vai estar comigo, cara. Mas só em eu ter esse período podendo fazer treino, porque assim, pra eu voltar a treinar foram alguns meses, viu, gente? Não foi assim que eu fiz a cirurgia, porque eu tive. Vai dar um ano de cirurgia agora, no final de março, né? No final de março eu vou ter um ano de cirurgia. Mas eu não comecei a treinar depois, não, né? Eu tive que passar uns 6 meses, basicamente, fazendo nada, pra eu voltar a começar um treino mais leve, pra começar depois um treino um pouco mais pesado. Porque eu não poderia fazer um esforço, não. Se fizer um esforço maior, poderia romper o negócio da cirurgia e aí ferrar tudo, entendeu? E aí eu ter que reabordar. Então, eu tinha que fazer tudo muito, muito claro pra você cicatrizar, ver com os exames de imagem se tá tudo bem, pra poder fazer os exercícios. Então, assim, foram alguns meses pra eu voltar a treinar. Isso aqui foi poucos meses depois, cara. Então, já consegui recuperar bastante de massa muscular. Ainda, hoje, até agora, inclusive, eu tô melhor do que eu tô aqui, inclusive. Mas, cara, assim, é bem simbólico esse físico aqui. E é claro, eu sendo liberado até, porque eu vou fazer um exame de um ano, ver se deu tudo em ordem, eu vou poder até pegar mais pesado depois. Mas, assim, nada que eu tenha uma pressa pra crescer e me desenvolver, não. Provavelmente eu vou evoluir bem mais. É possível atingir até um patamar muito maior e até próximo que eu já fui hormonizado natural, cara. Só fazendo treino de dieta e tendo paciência, né? Então, isso aqui foi importante pra mim, porque talvez se eu não tivesse usado hormônio, se eu não tivesse feito isso, talvez eu continuasse usando hormônio, talvez eu tivesse 120 quilos, gigante, talvez eu até decidisse competir, mas, cara, pode ser que uma hora ali eu pegasse, tivesse insuficiência cardíaca grave, tivesse um infarto, tivesse um AVC, e isso daí custasse minha vida de uma forma definitiva, né? Tem males que vêm pro bem, cara, e tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que simplesmente pegar e entender, tá, faz parte, o que é que eu posso tirar de bom disso daqui, né? Quais são os ensinamentos que isso daqui traz pra minha vida? E aí, ir lidando com isso, né? Porque foi um momento difícil, cara. Eu perdi todos os meus pacientes na época, né? Glória a Deus, meus pacientes também são muito bons, foram muito compreensivos, nunca tive nenhum problema nesse sentido, né? Eu fiquei muito triste de perder todos os meus pacientes, fiquei muito triste de ter que parar com muita coisa. Graças a Deus eu também tinha feito vários vídeos de reserva, né? No YouTube, porque a gente sabe que o YouTube é importante ter regularidade, então eu mantive as postagens e, assim, eu
Mesmo quando às vezes eu como gravava o vídeo, né? Os vídeos que eu tô com a cara toda destruída ali, meio sem fazer o cabelo direito. É, é por conta que foi antes da cirurgia. E assim, cara, quando você vê que tem essa cicatriz aqui foi depois da cirurgia, né? Mas é isso, cara, assim, glória a Deus, né? E até assim, eu sempre digo, cara, se você vai tratar usuário esteroide anabolizante, você tem que conversar com ele, você tem que ter ética, assertividade, assim, tem um curso completo, né? O Guia do Anabolismo Consciente, se você quiser tratar esse indivíduo, até pra você fazer esse cara, em algum contexto, amenizar os danos, né? Conter os danos ou até descontinuar o uso. Se você quiser saber sobre esteroide anabolizante, né? Em um e-book completo, sobre ciclo TPC, TRT, perfil de efeitos colaterais, como tratar os colaterais de barulho do universo anabólico. Se você é uma pessoa que está querendo utilizar o utilizo de esteroide e não quer se ferrar todo, te convido a conhecer meu curso Cuidando Anabólico. Mas vamos dar aqui alguns pontos práticos, né? Foi o que eu aprendi, cara. Eu aprendi, né, que a gente só valoriza a saúde quando perde, né? Então, hoje, né, tem muito jovem, né, que diz, ah, não tem problema. A pessoa acha que vai usar esteroide agora e vai diminuir de 90 para 80 anos a idade que vai morrer, né? Não é assim, né? Não é assim, né? E assim, falecer é a coisa mais fácil. Às vezes é mais difícil você viver em situação de debilitante. Então, seria muito mais difícil, né? Por exemplo, se eu garantir na minha salvação, logicamente, viver ali mais tempo com aquela dor, viver muitos anos com aquela dor, né? Com uma condição debilitante, do que simplesmente falecer sendo salvo, né? Claro que se não for salvo, é melhor você viver com dor e em algum momento você conseguir ser temente a Deus e garantir a sua salvação. Mas, cara, a gente só valoriza quando perde, né? Só valoriza quando perde. Um insight muito grande pra mim, né? Eu achava que eu valorizava a saúde, mas não era tanto. E eu imaginava aquela coisa, não, eu tô só perdendo aqui a saúde, eu sei que eu tô perdendo, porque eu nunca fui um cara que eu não sabia o que tava fazendo, né? Eu sempre soube, né? Eu sempre soube. Mas eu achava que aquele preço ali ia valer a pena em algum momento, e eu vi que, cara, eu acho que eu não vou conseguir sustentar isso por mais tempo. E até hoje eu não penso de jeito nenhum voltar a usar. Sinceramente, eu não vejo sentido algum, né? Então, pra mim não compensa, né? Pra mim não compensa, né? Eu prefiro largar o sonho de competir, de ser uma realização, até porque eu não vou ser atleta profissional, não tenho genética pra isso. Então, eu prefiro parar 100%, né? E as prioridades mudam, né? As prioridades mudam, a vida é dinâmica. Por isso que eu sempre digo, né? Você com seus 20, 30 anos, cara, vai mudar. A sua cabeça vai mudar, sabedoria muda, as coisas da vida mudam, né? Às vezes acontece um contexto que você tem que mudar totalmente. Então, entenda que a vida é dinâmica, que as coisas não são imutáveis, que as prioridades também não são, e você precisa arcar com as consequências de todas as decisões. Então, se você não se preocupa com isso no hoje, o seu eu do futuro vai pagar pelas consequências, pelas burrices que você fez hoje. Então, assim, vamos ter paciência, vamos ver direitinho o que é que precisa ser feito para fazer direito, você não se ferrar todo, né? E aí eu aprendi também a valorizar o processo e não o resultado. Isso aí foi um grande ensinamento que eu tive, né? Grande ensinamento que eu tive e foi importante para mim, né? Hoje eu valorizo muito mais o processo, gosto muito mais de treinar como eu gostava antes, né? E de fazer exercício, né? Eu tive que começar só com caminhadinha, né? E desde a caminhadinha eu já aprendi a ter gratidão pela possibilidade de fazer aquilo que talvez outra pessoa não pudesse. E o que eu não podia antes, eu não podia fazer a caminhadinha. Então, foi muito bom, cara. Então, glória a Deus, cara. Muito feliz. E se você, né, tem alguma coisa pra comentar, o que você achou da, da história, eu me abri aqui, né? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Inclusive, eu sempre digo, né, cara? Pensa em utilizar esteroide anabolizante, cara, vê muito bem. E uma das coisas que eu sempre falo, cara, questão do coração, né? Saúde cardiovascular. Eu vou deixar aqui um vídeo completo pra você sobre esteroide, saúde cardiovascular. Te espero lá. E um grande abraço.